o Marcelo Queiroga, portanto, confirmando que é o malabarista da saúde, como eu tenho colocado, desde que ele aventou a possibilidade de se tornar ministro da Saúde, já ali ciente de que ele precisaria fazer um monte de concessões ao bolsonarismo para ocupar esse cargo, e ele continua fazendo mesmo numa comissão parlamentar de inquérito. Então, eu só quero acrescentar que há concessões de natureza moral. Não é só uma concessão política. Ele está numa comissão parlamentar de inquérito e dizendo que não, esse tema tem que ser tratado tecnicamente. Olha, ele é o ministro da Saúde, ele tem um histórico médico e você tem um medicamento que é considerado ineficaz pelas grandes instituições do mundo, pelo mundo civilizado como um todo, que descartou o uso desse medicamento contra a Covid-19. Isso já é dado. E ele se recusa a dizer para não contrariar a política do presidente da República que lhe deu essa boquinha. Então tem uma questão moral por trás disso e eu preciso apontar esse fato. Porque senão tudo vira só uma discussão técnica e não é assim. Ele, inclusive, como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, já alertou para os perigos da hidroxicloroquina numa entrevista ao jornal o Globo em março do ano passado, de 2020. Esse mesmo Marcelo Queiroga disse que a droga aumenta muito o risco de taquicardias ventriculares. Vou colocar aqui toda a declaração dele no ano passado, que ele se recusou a repetir hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito. Abro aspas. Por não dispor de tratamento antiviral específico até o momento, a comunidade científica tem corrido para pesquisar drogas com potencial de mudar a história natural da doença. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina têm efeito direto na replicação do SARS-CoV-2 em estudos experimentais, reduzindo a eficiência da ligação do vírus com a ECA2, enzima conversora de angiotensina 2 e aumentando o pH lisossômico, impedindo o processo de fusão vírus-célula. Embora os perfis de segurança da cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina sejam adequados para uso isolado em doenças crônicas, ambas as medicações têm efeito potencial de prolongar o intervalo QT, medida feita em um eletrocardiograma para avaliar algumas das propriedades elétricas do coração, o que aumenta muito o risco de taquicardias ventriculares, bradicardia e de morte súbita, especialmente em cenários de inflamação sistêmica causada pelas viroses respiratórias epidêmicas. Fecho aspas. Então, ele já deu uma declaração alertando para os perigos do uso do medicamento. Isso lá no ano passado ainda. E já há, evidentemente, toda uma atualização e toda uma robustez nos estudos. Cada vez existem mais estudos comprovando a ineficácia desse medicamento. Então, por mais que ele tenha feito ali toda uma análise técnica que ele se recusou a fazer agora, ele apontou os riscos. E nós aqui não estamos falando só dos efeitos adversos, estamos falando da ineficácia para o tratamento da Covid-19. Mas, assim como ele entrou para o Ministério da Saúde topando não falar muito contra na verdade, não falar muito a favor do lockdown, das medidas restritivas que estão sendo impostas por governadores e prefeitos que são atacados pelo Bolsonaro, ele também topa passar um pano para a defesa do Bolsonaro do uso da hidroxicloroquina. Em relação à declaração de Jair Bolsonaro sobre a China, ele, o presidente criador daquele bordão, não falei Polícia Federal, falei PF, porque já houve essa entrevista, eu até coloquei o link lá no meu Twitter, @FMouraBrasil, quem quiser lembrar, em relação ao caso de interferência na Polícia Federal, veio à tona o vídeo sobre o vídeo da reunião de 22 de abril, e o Jair Bolsonaro usou as iniciais PF e depois teve a cara de pau de dizer numa entrevista, não falei Polícia Federal, eu falei PF. Como se quisesse dizer outra coisa, prato feito. Então ele teve esse momento de sonsice absoluta. E depois de dizer que falar em guerras e a origem do vírus, atacando evidentemente a China, embora sem usar o nome do país, ele deu uma entrevista dizendo, eu não falei a palavra China. É um nível assim de sonsice e de cinismo
que ultrapassa todos os limites, né? Os limites que já são muito tolerados demais aqui no Brasil, quando o político mente assim descaradamente, ou se faz de sons, como é o caso do Bolsonaro. Então, quando o Marcelo Queiroga disse aí, nesse vídeo que vocês viram, que você mesmo, senador, disse que o Bolsonaro não disse, não é que o senador disse que o Bolsonaro não disse, ele simplesmente não usou a palavra que nomeia o país, mas toda a declaração dele foi sobre a China. E o próprio Bolsonaro que disse, não, eu não falei China, mas ele estava falando, obviamente, sobre o país, causando mais um tumulto diplomático. Aí entra os bolsonaristas, os brasileiros vão aceitar que a China use, portanto, o fornecimento de insumos de vacinas para manter a população como refém. A questão é a seguinte, o que o mundo ganha com o Jair Bolsonaro insinuando um monte de coisa sobre a China, contrariando inclusive a investigação feita pela Organização Mundial da Saúde, sem ele próprio ter feito investigação nenhuma, sem ter relatório de inteligência nenhum. O que acontece como resultado é a possível perda para os brasileiros, que estão numa situação muito pior que a do presidente, que anda lá com uma equipe médica, faz 2 exames por dia, aquela coisa toda que a gente viu desde o começo da pandemia. Mas os brasileiros, em boa parte, estão morrendo nos hospitais, como a gente tem de noticiar aqui todos os dias. E houve o caso bastante significativo, inclusive, do humorista Paulo Gustavo nessa semana, que gerou uma comoção nacional. Então o Jair Bolsonaro fica forçando aí a barra para alimentar a claque virtual e, obviamente, num recurso diversionista, ou seja, para afastar a atenção da CPI propriamente dita, ele fica aí alfinetando outro país, o que pode levar, sim, o outro país a atrasar o fornecimento de insumos para a Coronavac, do Instituto Butantan, tão desdenhada pelo Bolsonaro, mas que hoje sustenta o processo de vacinação no Brasil, do qual ele tenta ficar com o crédito, omitindo, evidentemente, que boa parte é da Coronavac, da qual ele desdenhou, né? E esses insumos chineses que também fazem parte do processo de criação da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Então há uma dependência em relação àquele material. E quando se há uma dependência de material produzido por um país para salvar a vida do próprio povo, é claro que a autoridade pública que exerce um cargo e cuja declaração tem uma repercussão internacional, ela precisa medir as palavras, reprimir certos impulsos, e se for para tomar uma atitude contra um país que cometeu irregularidades, ilicitudes, o que quer que seja, que tome pelos caminhos corretos. Forma-se uma frente ampla internacional, se tem conversas nos bastidores com os diplomatas e representantes de outros países, e aí se estabelece, em algum momento, um comitê para estabelecer sanções, usando, evidentemente, os organismos internacionais que já existem. Isso é uma outra questão. O que ele faz não é nada disso. Ele faz um discurso diversionista para tirar a atenção ali da CPI da Covid, para alimentar uma claque binária que pensa assim, não, olha só, é o direitista falando contra uma ditadura de esquerda. Então, olha só como ele é valente. Não tem efeito positivo nenhum. O bolsonarismo está destituindo o sistema de governo chinês? Não. Ele está ameaçando, causando a possibilidade de os brasileiros não terem vacina, por falta de insumos chineses. É claro que vai haver muitas conversas e os chineses poderão fornecer mesmo com essas declarações por parte da família Bolsonaro, porque não é só do Jair, o Eduardo Bolsonaro já incorreu nesse tipo de atitude e isso já gerou ruído desde o começo. Agora, em relação à declaração do Marcelo Queiroga sobre governadores e prefeitos estabelecerem medidas restritivas, ele acaba impelido pelos senadores que estavam questionando a admitir que estados e municípios podem impor medidas restritivas, tem competência para isso.